Vamos lá, nosso terceiro vídeo sobre extinção do contrato de emprego, disciplina Direito do Trabalho 1, sétimo período da SES UNITA. Bom, eu falei para vocês que dependendo da forma de extinção do contrato de emprego, nós íamos ter repercussões importantes nas verbas trabalhistas dos empregados. Pois bem, para facilitar o nosso estudo, a gente pode dividir as formas de extinção do contrato de emprego em algumas categorias, tá? Eu já disse para vocês que quando a gente pensa em extinção do contrato de emprego, é importante, em primeiro lugar, né, nos questionarmos esse contrato de emprego, ele era por prazo determinado ou por prazo indeterminado? Segundo, esse contrato de emprego, ele foi extinto por iniciativa de quem? Do empregado ou do empregador, ou mesmo de um terceiro, como no caso do fato príncipe. E em terceiro lugar, qual foi a causa, qual foi o motivo, a razão para a extinção desse contrato de emprego? Houve uma falta grave ou não? Houve justa causa ou não? Então, tudo isso vai ter um impacto direto no valor das verbas rescisórias, tá? Então, essa divisão que eu falei para vocês, e eu procurei até colocar, fiz uma tabelinha naquele material que eu disponibilizo dentro do Classroom para vocês, a gente pode dividir, por exemplo, né, fazer uma divisão em formas de extinção. Por resilição, que é quando o contrato ele se extingue sem justa causa. Então, nas resilições, o contrato ele vai se extinguir sem justa causa. E ele pode ser extinto pelo empregador, pelo empregado ou por ambas as partes, tá? Através do distrato. Nós temos também, né, número 2, a resolução contratual. Quando eu pensar em resolução contratual, eu vou estar diante de uma extinção contratual que foi ocasionada pela prática de uma falta grave. E essa falta grave, ela pode ter sido cometida pelo empregado, pelo empregador ou por ambas as partes, no caso de culpa recíproca. Ela também pode ocorrer, 3, através da rescisão, que é quando existe uma nulidade contratual. Então, diante de uma nulidade contratual, ocorre a rescisão, como no exemplo que nós estudamos em sala de aula, de um contrato de emprego que tenha por objeto uma atividade ilícita. Então, esses 3 eixos, resilição, resolução e rescisão, são os principais. Mas a gente ainda tem outras formas de extinção do contrato de emprego que a gente pode acrescentar a essa classificação básica, digamos assim, que é a extinção contratual quando existe a extinção da própria empresa ou do estabelecimento, extinção por motivo de força maior, extinção por motivo de morte do empregador, por morte do empregado ou por falência da empresa. Mas os eixos principais vai girar em torno da resilição, resolução e rescisão, tá? Então, vamos começar pela resilição, ou seja, aquelas dispensas que ocorrem sem justa causa, tá? Então, quando a gente pensa numa dispensa sem justa causa, eu falei para vocês que ela pode ocorrer por iniciativa do empregador, por iniciativa da empresa ou por ambas as partes. Quando a gente pensa nessa extinção por iniciativa do empregador, nós estamos diante de um ato potestativo. Então, o empregador, ele é livre para extinguir o contrato de emprego, independentemente se teve justa causa, se não teve justa causa, não é? Da forma, quando e como não, né? Porque ele precisa extinguir dentro dos termos legais, mas quando ele quiser, porque trata-se de um direito potestativo do empregador e a gente vai estar diante de uma declaração unilateral de vontade que não cabe uma contestação, nem por parte do empregado, nem por parte do poder público, exceto quando a gente tiver diante de um empregado que ele possua algum tipo de estabilidade, tá? Estabilidade gestante, cipeiro, sindicato, acidentária. Então, aí sim existe uma restrição a essa dispensa. Mas, como regra geral, a gente tem um direito potestativo do empregador, ou seja, da empresa.
Sendo que a gente não pode esquecer, como bem pontua Maurício Godinho Delgado, que o contrato de emprego, a extinção do contrato de emprego, ele vai ter efeitos que ele transcende a esfera jurídica. Ele vai alcançar, por exemplo, a esfera social, a família daquele empregado, a subsistência. Então, uma forma de limitar essa dispensa arbitrária, tá? Nós temos, eu já mencionei em outros vídeos, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que veda a dispensa arbitrária na forma que for disciplinada em lei complementar. Só que como a gente não tem essa lei complementar, eu falei para vocês que, por enquanto, a gente utiliza a multa compensatória do FGTS de 40%. Então, isso seria aí uma forma de mitigar esse poder da empresa. Então, ela pode dispensar o empregado quando ela quiser, exceto naquelas situações de estabilidade, mas ela precisa, né, como uma forma de compensar esse empregado, fazer o pagamento dessa indenização compensatória, que é a multa do FGTS, via de regra de 40%. Por que 40%? Porque em algumas situações a gente tem uma redução dessa multa, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, aí na tabela de vocês, que eu coloquei no material, eu fiz uma distinção de formas de resilição e formas de resolução do contrato de emprego. Então, em verde, a gente tem as formas de resilição, dispensa, demissão e distrato. E do outro, de vermelho, nós temos as formas de resolução. Então, nessa primeira situação, a gente está diante, né, de uma forma de resilição, que a gente vai chamar de dispensa do empregado sem justa causa. Ou seja, essa dispensa, ela foi motivada pela empresa. Então, quais são as verbas rescisórias que esse empregado ele vai fazer jus? Nessa planilha eu coloquei as verbas, né, traçando um paralelo para que vocês possam comparar. Então, esse empregado que foi dispensado sem justa causa, ele vai fazer jus a todas as verbas trabalhistas, ou seja, ele vai receber saldo de salário, 13º salário, seja integral proporcional, férias integrais proporcionais, mais o terço de férias, vai poder fazer o levantamento dos depósitos do FGTS, vai receber a multa compensatória de 40% do FGTS e vai receber também o aviso prévio, que nesse caso vai ser dado pela empresa. Então, essas são as verbas trabalhistas diante de uma causa de dispensa sem justa causa, ok? Em segundo ponto, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma observação. A gente tem a dispensa por justa... Aliás, vamos primeiro começar com aquelas situações, né, que eu falei para vocês, sem justa causa. Então, a gente tem a demissão. Na demissão, nós também temos uma forma de resilição, só que de iniciativa do empregado, ou seja, sem que o empregador tenha cometido uma falta grave, o empregado decide voluntariamente, de livre e espontânea vontade, extinguir aquela relação contratual. Então, a gente vai chamar de pedido de demissão. Esse empregado, quando ele pede demissão, tá? Ele vai fazer jus a praticamente todas as verbas trabalhistas, com exceção, tá, de 3 verbas. Ele vai receber, tá? Ele vai receber o saldo de salário, ele vai receber 13º integral proporcional, férias integral proporcional mais um terço, mas como ele está dando causa à extinção do contrato, ele não vai poder fazer o levantamento dos depósitos do FGTS. Veja, não é que ele vai perder aqueles depósitos, ele apenas não vai poder fazer o levantamento. Vai ficar lá guardado, em outra situação, dentro dos limites legais, ele vai poder fazer esse levantamento. Se ele não pode, né? E se foi ele que deu causa, a extinção do contrato de emprego,
Obviamente que ele não vai fazer o levantamento do FGTS, claro também que ele não vai receber multa compensatória, porque ele mesmo que está pedindo demissão. Igualmente, ele não vai receber o aviso prévio. Por quê? Porque como é ele que está pedindo demissão, ele, empregado, é que vai ter que dar o aviso prévio ao seu empregador, para que esse empregador ele tenha a oportunidade de se organizar e procurar um empregado substituto, tá? Então, com relação à demissão, a gente chama a atenção para essas 3 verbas que eu falei para vocês: FGTS, multa do FGTS e aviso prévio. E a terceira forma de resilição sem justa causa é o distrato. O distrato, ele não tinha uma regulamentação antes da reforma trabalhista. Após a reforma trabalhista, ele passou a ser regulamentado e nós temos a previsão legal agora, tá certo? Do distrato. Então, na situação do distrato em que ambas as partes decidem extinguir aquele contrato de emprego sem um justo motivo, ele vai receber, tá, as verbas rescisórias, via de regra, de forma integral, mais 3 verbas aqui, ele vai receber de forma proporcional, que é o FGTS. Então, no FGTS, ele vai receber, tá, 80% daquele valor que tinha lá depositado. Já com relação à multa de 40%, ele vai receber pela metade. Então, significa, se a multa é 40%, significa que ele vai receber apenas 20%, tá certo? E o aviso prévio, ele também vai receber pela metade. Então, temos aqui 3 formas de extinção contratual por resilição, ou seja, sem justa causa. Aquela que se dá através da dispensa do empregado sem justa causa, que é de iniciativa da empresa. Aquela que se dá por iniciativa do empregado, que é o pedido de demissão. E aquela que se dá por iniciativa de ambas as partes, que é o distrato, recentemente regulamentado após a reforma trabalhista. Chamando a atenção para o seguinte fato: quando eu penso em dispensa sem justa causa de iniciativa da empresa, o empregado ele vai receber todas as verbas rescisórias de forma integral. Quando é o empregado que pede demissão, ele não pode levantar FGTS, ele não vai receber multa compensatória de FGTS e o aviso prévio, o empregado é que deve dar ao seu empregador. Já no distrato, ele recebe as verbas rescisórias, só que FGTS, multa de FGTS e aviso prévio, ele vai receber de forma proporcional. O FGTS, ele levanta 80% dos depósitos que foram realizados, a multa, ao invés de 40%, ele recebe 20%, e o aviso prévio, 50%. Então, essas são as 3 formas de resilição e essas são as verbas que são devidas em cada uma dessas modalidades, tá bem? No próximo vídeo a gente estuda as formas de resolução, que é quando o contrato ele se extingue por justa causa.